seja a sua casa espiritual para sempre. Claro, caso você não tenha uma igreja, ok? Hoje nós iremos complementar aqui a pregação de quarta-feira, por isso me cabe aqui trazer um pouco da pregação de quarta-feira para agora, Belzinho, para que a gente possa complementar aí. Pergunta, quem esteve aqui na quarta-feira, por favor? Legal. Não, de novo, quem esteve na quarta? Gente, vocês não levantaram a mão, vocês estavam fazendo o que na quarta? Mistério infantil, viajando, dormindo, né? Então, mas vai lá no YouTube, tá legal? Dá uma olhadinha no YouTube lá, para acompanhar, né, pessoal? Não tem desculpa, essa modernidade toda. Também não vai usar a modernidade para você ficar faltando culto à toa e você, né, perder um culto presencial. Acho que não vale a pena, não é para isso, né? Bom, então hoje a gente já deu aquele tema, né? Na quarta-feira, alguém lembra aqui o tema que eu havia falado? Lembra? Quando o quê? Quando a porta fechar, né? Vira o fly por aí em algum lugar, né? Tá certo, ficou fácil aí, ó. Esse tema eu havia falado na quarta-feira. Pois era um complemento, né, dessa escatologia. Ainda tem mais coisas ainda. Você que não ouviu a mensagem de quarta-feira, dá uma olhadinha lá, nós pregamos Mateus 24, falamos um pouco sobre Noé e agora vamos finalizar esse assunto. E o nosso intuito hoje é entrar em Mateus 25, tá legal? Que a gente possa falar da parábola das 10 virgens. Talvez muitos de vocês não perceberam um detalhe que eu trouxe de manhã. Eu me lembro que um culto aqui que eu ministrei isso, eu falei, o jus da palavra, ou seja, a raiz da palavra eu trouxe aqui, porque parece uma parábola assim, meio solta, né? Mas na verdade, entendendo que todas as parábolas, propositalmente, Jesus utilizava ela, de uma forma que os ouvintes tivessem fácil entendimento sobre a parábola, de que forma que ele falava sempre da forma que todo mundo já tinha contato com aquilo no qual ele estava falando, ok? Então a parábola na verdade coloria, como se você pegasse a letra A e mostrasse para a criança. Como que a letra A? Faz assim, aí a criança vinha corrigindo por cima assim. Esse é o intuito da parábola, trazer cor, né, aonde tinha sombra, ok? Materializar. E em Mateus 24, qual é o nosso tema de hoje? Ok, em Mateus 24, ele vai trazer de novo a alusão aqui, a sua volta com os tempos de Noé. Se você colocar no pastor Google, no professor Google, ok? Você vai ver que o que não falta lá é informação sobre a arca de Noé. A saber, ela por muito tempo esteve congelada, escondida no Monte Ararat, um pico bem alto, assim como a Bíblia menciona, ok? Então é fácil você saber isso aqui, não é nenhuma exclusividade minha de estudo, nada. Isso aqui está em qualquer página da internet, você vai lá e bota lá atualidade da arca de Noé. Outra coisa, nos Estados Unidos, um homem muito rico, não lembro o bairro dos Estados Unidos, um homem muito rico, ele fez uma réplica da arca de Noé, bem parecida em tamanho, número, gênero e grau. Ele fez os compartimentos, tudo bem legal. Eu tenho um sonho de lá ver, ok? Quem tem um sonho de lá ver? Deve ser muito bacana olhar aquilo tudo e ver que um homem, um pai de família, foi capaz de construir aquilo tudo, embora ele tenha gastado 100 anos para construir. Eu vou lhe explicar isso aqui mediante a palavra de hoje, mas eu não sei, eu acho que a desculpa de eu ir lá ver, porque é nos Estados Unidos, aí, se fosse em Bangu eu não queria ver, brincadeira à parte aí. Então o nosso tema é quando a porta fechar, ok? Vamos lá, Mateus 24, verso 37, Betão. Mateus 24, verso 37 diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como nos tempos de Noé, ok? Nos dias antes ao dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquete, festas e casamentos também. Até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam o que estava para acontecer, até que veio um dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Essa tipologia de nomenclatura de filho do homem é uma tipologia usada em Ezequiel, ok? Filho do homem, ou seja, Cristo, né? Toda vez que fala homem, na verdade seria essa tônica.
para descaracterizar o pecado, porque um pecado entrou pelo homem, pelo outro homem, mulher, Maria, ok? Sairia o pecado, é uma tipologia profética. E ele diz no verso 40 ao 42, 2 estarão trabalhando juntos no campo, um será levado ou deixado. Isso aqui já é mais para o sermão de Jesus, ou seja, assim como foi nos tempos do dilúvio, assim também será a vinda de Jesus. E como que vai ser a vinda de Jesus? Igual ao dilúvio, tá legal? De que forma? 2 pessoas estarão no balcão, uma será levada ou deixada. 2 pessoas estarão no estoque, um será levado ou deixado. 2 pessoas estarão na cozinha trabalhando, um será levado ou deixado. Na papelaria, os 2 serão levados. Aleluia. 2 homens estarão trabalhando junto no campo, um será levado ou deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor, ou o meu Senhor, o nosso Senhor, virá. Palavra de Deus para nossas vidas. Bom, o texto que nós trazemos aqui agora, nossa introdução aqui bem breve, é que há uma semelhança entre o dilúvio que dizimou a humanidade. Se você for olhar em Gênesis capítulo 5, você vai ver que os filhos dos homens começaram a casar, ou seja, com as filhas dos gigantes, né? Houve uma proliferação, uma mistura, ok? Ninguém mais tinha um crivo de santidade, então começou a misturar os povos, tal, e o pecado foi aumentando, e pelo aumento da iniquidade, ou seja, a falta de reverência a Deus, Deus disse assim, o meu espírito não contenderá mais com o homem sobre a face da terra. E aí Deus teve uma ideia, dizendo, eu poderia acabar com tudo, mas o texto traz uma ideia brilhante, dizendo assim, Noé, um homem justo. Então houve um homem selecionado numa nação corrompida chamado Noé. O nome dele foi colocado pelo seu pai, que disse que ele salvaria a toda a humanidade. Ou seja, então desde os dias dos seus pais o mundo já vem ruim, mas Noé veio para dar uma solução, embora que o pai dele não sabia, mas o nome foi profético, suspirado, ou seja, soprado por Deus para que ele pudesse nascer por esse tempo. E aí Deus olha Noé, e o texto apresenta para a gente que Noé está com 500 anos e ele agora tem 3 filhos. Só quantos anos Noé tem, irmãos? Quem queria viver 500 anos, irmãos? Quem queria? Você já não está aguentando a vida que você tem, como é que você vai? Imagine. Mas nesse tempo, irmão, você vai ver que Matusalém, o pai dele, 937 anos, você vai ver uma história de pessoas assim. Enoque, acho que é 800 e poucos anos. Enoque andou com Deus 800 anos, Deus tomou para si. Pelo amor de Deus, irmão. É muito tempo de vida, 1 milênio. Mas, irmão, você deve levantar a mão e dizer, eu quero viver assim 500 anos. Só que só tem uma coisa que me faz tirar de 500 anos. O que é, pessoal? A vida eterna. Só tem um crente ali só. O que me faz perder a pegada, o desejo de ter 500 anos? É a vida eterna. Porque a vida eterna não é 500 anos, nem 1 milênio, nem 2 milênios, nem 3 milênios, nem 10 milênios. É para sempre, irmão. Ou seja, a vida eterna você vai ficar... Um milênio, mais 1000 anos, não vai ter uma ruga no seu rosto. Lá não tem medicina, lá não tem nada. Você não vai ter cabelo branco, irmão. Lá você vai comer e não vai engordar, irmãos. A comida do céu é comida de santo, é orada. Porque lá o Senhor falou assim, vou queimar toda a caloria, né? Comida de anjo, ok? Você nunca viu na Bíblia um anjo angelical gordo descendo, né? Então eles devem comer uma coisa bem gostosa lá, né? Diga assim, eu vou comer as comidas dos anjos. Aleluia. E aí o texto diz para a gente uma coisa bem legal para a gente diferenciar aqui. Se os irmãos olharem bem, uma palavra que é destacada no verso de número 39, Léo, diz assim, verso 39. Não perceberam, presta atenção, repete comigo, não? Vocês podem falar junto comigo? Quanto custa a sua leitura hoje? Quanto custa a sua leitura? Um hambúrguer está bom para você? Interesseiros, vamos lá. O texto diz assim, não perceberam. O que estava para acontecer, até que o dilúvio veio. Presta atenção que tem uma colocação do presente, ou seja, não perceberam, na atualidade, projeção para o futuro que estava para acontecer, até que até que o dilúvio veio. Ou seja,
como o texto faz uma comparação da arca, a arca demorou 100 anos para ser construída. Dá uma olhada, por favor, aqui, o que diz em Gênesis capítulo 5, verso 32. Presta atenção. Gênesis 5, verso 32. Gênesis 5, verso 32. Vai lá, por favor. Gênesis 5, verso... É o computador isso aí, não? É? Vamos lá. Depois que completou, quantos anos, irmãos? 500, olha quantos anos Noé tem. 500 anos, Noé ainda teve vigor. Olha para o seu marido e fala assim: você é Abraão. A pastora Delmara pegou uma criança para apresentar aqui hoje. Aí quando a criança foi no colo dela, deu um sorriso. Eu falei: Delmara, aí tem. Aí tem. Esse que é Sara, irmã. Mãe com 90, né? Então depois que, o pastor Charles gostou. Ele falou: pastor, me chama de Abraão. Eu falei: Abraão? Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí olha o que diz no Gênesis 7, verso 6. O mesmo Noé. Noé tinha quantos anos agora? Gênesis 7, verso 6. Ô Jesus. Corre, Léo. Gênesis 7, verso 6. Vamos lá. Tem que ser rápido. Gênesis 7, verso 6 diz assim: Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a... Então ele começou sendo nomeado, apesar de o pai, o comentarista no capítulo 5 dizer a sua idade, mas se você olhar na página anterior, no capítulo 6, já vai dizer que Deus o chama para uma grande construção. Noé falou assim, Deus falou para Noé: Noé, visto que você é justo, eu quero construir um plano de salvação e quero que você ponha você e sua família toda dentro da arca. É bom quando Deus fala que você vai salvar sua casa, não é? É, Noé? Então dá um tapinha nesse Noé, fala assim, diz o Senhor: tu és um Noé, construa a tua arca, teus filhos serão salvos nela, sua família será salva nela. Está muito fraca, sua parentela será salva. Fala para ele assim: construa um porão, porque os animaizinhos da sua parentela... Sabe aquele primo ogro? Vai caber lá na... Sabe aquele tio? Vai caber lá na arca, é só botar no porão. Fala: pelo menos está salvo, fica no porão aí, em nome de Jesus. E o texto diz que teve um tempo de 100 anos para que a construção da arca pudesse ser completada, ou completa. Quando o Noé é apresentado com os seus filhos, ok? Ele tem 500 anos. E quando ele termina a arca, ele está com 600 anos. Então quando a gente percebe, agora voltando no verso 39 do capítulo 24 de Mateus, por favor, volta lá, capítulo 24, verso 39, Mateus, por gentileza. Quando a gente volta lá, dá um sentido diferente agora, a palavra não perceberam. Por que não perceberam? Porque, 10 anos esse negócio não é construído. Poxa, construiu aí esse negócio aí, tem 90 anos, isso não vai dar em nada. Suponhamos que o tempo da construção, ele fincou em 98, e Deus pudesse fechar a porta e etc. Imagine 2 anos, alguém fala: olha lá o bobão aí, construiu a arca, nunca caiu uma gota de orvalho. Se você olhar, a Bíblia diz que não caía gota de orvalho do céu. Então não chovia, e o cara está construindo algo que depende da chuva. Ser cristão é ir contra a contramão do mundo. A lógica do mundo não é a nossa. Deus manda construir algo, só que não existe algo para aquilo que Deus mandou a gente construir. Qual é o nome disso? Fé. É a convicção daquilo que eu creio, que eu vejo, mas eu creio, mas não vejo. Ou seja, a prova daquilo que vai existir é a minha convicção que Deus mandou eu fazer. Não tem lógica, não tem argumento. Ou seja, não tem nada físico que me comprove que vai cair uma gota do céu. Todo mundo está zombando, mas Deus mandou. E quando Deus manda, faz, irmão. Faz. Aí ele terminou ao cabo de 100 anos. Aí o texto agora traz para a gente assim: não perceberam. Por quê? Se acostumaram. Quer ver uma coisa? Quantos anos o robot vai fazer, que foi anunciado agora? Quanta gente se acostumou com isso já? Quanta gente se acostumou na rua assim com um folhetinho: Jesus te ama?
Quanta gente já se acostumou assim, ó, fulano, Jesus está voltando, volta. Se acostumaram, porque foi anunciado e não aconteceu no dia seguinte, vai falar. Todo mundo fala isso. É o que aconteceu no dia de Noé. Noé estava lá não pregando, mas construindo. Noé, ele tinha a prática, não era teoria, ele estava construindo algo, pregando algo, obedecendo a Deus, e as pessoas estavam descrentes daquilo que Noé estava fazendo. Ao ponto de o texto colocar para a gente que ninguém percebeu o que estava para acontecer. Quando o texto diz ninguém percebeu o que estava para acontecer, eu entendo que todo o projeto da arca já estava fincado, ou seja, já não havia mais ruptura, todos os betumes estavam no lugar, as janelas, os andares que Deus pediu. Eu também entendo que cada espécie de animal, sendo 7 pares de alguns e 2 de outros, já estava dentro da arca. Entendo que também Noé, a sua esposa, os seus filhos e nora também estavam dentro da arca, ok? 6, 7, 8 pessoas, e aí só faltava o quê? Deus fechar a porta. Quando Deus fechou a porta, Ele falou, agora se cessou. E aqui eu acho um grau de misericórdia. Pergunta onde? 100 anos Deus querendo que alguém se arrependesse também. 100 anos Noé construindo. Se chegasse alguém e falasse, Noé, que Deus é esse maluco que mandou você construir isso? Se Deus visse o interesse de alguém, Deus também poderia mudar o sentido, porque as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Até que Deus fechasse a porta, Ele contava com alguém se arrependendo, mas não, a maldade do ser humano era tamanha, e assim está o mundo. Qual a colocação do mundo? O mundo sempre vai ser mundo, e você sempre vai ser Noé, irmão. Você sempre vai ser chamado para construir aquilo que o mundo não acredita. Você sempre vai ser chamado para falar aquilo que o mundo não crê, independente deles crer ou não. Quem ouviu Deus falar foi a gente, irmãos. Quem tá, meu irmão, liberado com a unção do céu para fazer a obra, somos nós, irmãos. Quem tem autoridade para pregar a palavra, para pregar o arrependimento, somos nós, irmãos. E quem recebeu autorização para salvar a nossa casa, também fomos nós, irmãos. O mundo está sendo o mundo, e a gente precisa ser o que a gente foi chamado para ser. É verdade ou não é? Quem quer isso aí, irmão? Diga assim, profeticamente, eu estou construindo uma arca para toda a minha casa. Vai sim, toda a sua família. Que arca é essa, irmão? A fé, irmãos. A arca tem uma tipologia de fé. Por exemplo, a salvação não é pelas obras, é pela graça, é pela fé. Antigamente Noé criou uma matéria, hoje não existe mais uma arca para todo mundo entrar gente, mas existe aqui, ó, aquele que está desviado vai dobrar o joelho para aceitar Jesus. A Bíblia diz, todo aquele que confessa o nome do Senhor é salvo, então essa é a arca do Senhor. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, então essa é a arca do Senhor. A Bíblia diz que com a boca faz confissão, com o coração crê para a conservação da alma, essa é a arca do Senhor. A Bíblia diz que crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, essa é a arca do Senhor. Agora, preste atenção nessa introdução e outro detalhe. Veja bem o que diz o verso 40, Leozinho. Verso 40, por favor. 2 homens estarão trabalhando. Quantos? Quantos? Faz assim com a mão. Quantos? Um será levado, o outro será. Ou seja, isso trata para a gente de uma vida de rotina. Uma vida comum. Uma vida que você vai ter amanhã. Pergunta aqui, por favor. Quem vai trabalhar amanhã? Jesus, o pessoal está desempregado, outros. Quem vai fazer alguma coisa de trabalho essa semana? Quem trabalha, levanta a mão. Talvez amanhã você vai lidar com outro. Por exemplo, um colega de trabalho seu vai somar contigo. Estão 2 ali. Só que a Bíblia diz que independente da fé ou da descrença dele, você vai ser tirado dele quando a trombeta soar. A Bíblia diz que independente da crença do teu patrão, se o teu trabalho é um lugar muito difícil de proliferar a fé, se alguém naquele lugar te oprime, a Bíblia está dizendo, deixa eles, que no soar da trombeta, eles vão ficar e você eu vou levar. Então, independente da sua ocupação, suponhamos aqui, quem pega busão, levanta a mão, vai ser levado. Quem pega o BRT, vai ser levado. Quem pega Uber, vai ser levado. Quem pega o mototáxi, vai ser levado. Quem anda de bike, vai ser levado. Quem anda a pé, vai ser levado. Quem está vivo? Falei tantos meios de locomoções aqui, tem gente que não levantou a mão. Quem anda de helicóptero, vai ser levado.
Aleluia! Então, independente de onde você esteja, o tiro de Deus será perfeito. Deus vai até onde você está. E engraçado que o soar da trombeta, ele é universal. Aí você vê que no verso 41 agora, diz sobre as mulheres, vejam bem, 2 mulheres estarão moendo. Sabemos muito bem que a cultura das mulheres sempre foi aquela de junta ao lar, aquela que cuida, que zela. Independente de você, minha irmã, estar no lar, já pensou, o seu marido está trabalhando fora, os seus filhos estão na escola, Deus vai passar de um tempo muito rápido demais, como um raio cai num lugar, se prostra no outro, e Deus vai passar no mesmo instante, num trabalho, na escola, na tua casa, vai levar toda a sua família. Então você não precisa ficar com medo. Se o teu marido saiu para trabalhar, vocês vão ouvir a mesma trombeta. Se o seu filho está na escola ou no trabalho, você vai ouvir quem está recebendo isso aí? A mesma trombeta. E o que a gente vê aqui, irmão? Tanto os homens no trabalho quanto as mulheres no lar também, cuidando, né, a parte mais delicada dos filhos, tudo. O que a Bíblia diz aqui, ó? Independente da sua casa, não te distraia. Que de repente existe uma tarefa, algo difícil de fazer, né? Problemas em casa, né? Como ela disse, talvez, casa para ser arrumada. Ai meu Deus, casa para ser arrumada. Que bagunça está isso aqui. Ou qualquer outra coisa, o cachorro ficou doente. Você está, ai meu Deus, esse vizinho está com vazamento aqui. Ai, essa máquina aqui meu marido não conserta, né? Algo desse tipo, a Bíblia está dizendo, cuidado para você não perder a salvação na sua própria casa. Independente de onde você esteja, irmãos, que o texto que distraiu eles foi ocupações externas. Estarão 2, um será levado ou deixado. Então o que a Bíblia chama atenção? Não acha que você vai ser salvo num ambiente de culto. Não está escrito que Jesus vai voltar no culto. O texto mostra para a gente que ele vai voltar numa rotina sua, numa saída para entregar um material num correio, uma saída para você, sabe, fazer um favor para alguém. Já pensou, de manhã você acordou, vai na padaria comprar pão e de repente no meio do caminho acontece o fenômeno tão esperado, a trombeta tocou e você subiu. Já pensou, meu irmão, você entra com uma roupa para se banhar, você está em casa e diz, vou tomar um banho, e quando você piscar de olhos, você está com a roupa da eternidade já. Já pensou, meu irmão, vai ser desse nível. Quem quer ser arrebatado, levanta a mão. Quem quer ir agora, levanta a mão. Senhor, em nome de Jesus. Tem gente tão cansada da vida já, o pastor César, não quer nem baixar a mão. A gente não deve desejar a eternidade com medo do sistema atual. Nós fomos preparados para esse tempo. Não precisamos ficar com medo do sistema atual, das leis atuais. Não. Precisamos tomar postura, que o desejo da eternidade seja para encontrar com Deus, não porque o mundo nos faliu, não porque a gente tem medo do mundo, porque 1 São João 4,4 diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está em nós é mais poderoso que o que está lá fora, irmãos. Então vai ser num abrir e fechar dos olhos. Agora, a grande questão desse versículo é sobre distrações. E o versículo é tão rico que ele diz, olha, não se distraia homem, não se distraia mulher. E ele diz que as mulheres estarão no areal, ou seja, areando, trabalhando, no seu dia comum. E de repente uma será levada e deixada. Independente de onde você trabalha, o que você faz, da faculdade que você estuda, do busão que você pega, o ambiente mais difícil para a sua vida, a Bíblia te garante, se você se manter fiel e não se distrair, aonde você estiver, Deus vai te capturar. A Bíblia diz, bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier, achará o servindo. No verso 42 ele diz, portanto, vigiem, pois ninguém sabe que ocasião o Senhor virá. Aí engraçado em que no Gênesis capítulo 7, verso 16, o texto diz que é o nosso tema de hoje, em que tudo preparado, agora Apocalipse 3,7 se cumpre, ele abre, ninguém fecha, e ele fecha, ninguém abre. O texto vai dizer, o que aconteceu naquele grande dia, quando todos os animais entraram, e a família de Noé, um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus havia ordenado. 7, tá ruim, Léo, 7,16, passa os bolsos para ele lá, Serginho, por favor. 7,16, um macho e uma fêmea de cada espécie entraram como Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor fechou
Deus não fechou a porta sem antes a família de Noé entrar. Por quê? Quem prometeu é fiel. Deus falou que vai salvar? Então espera. Da maneira dele, ele vai salvar. Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Mais um mar de misericórdia. Deus completou todo o ciclo, a arca ficou pronta, todos os animais entraram, a família entrou. Imagine Deus dizendo assim: e aí, ninguém vai se arrepender não? Vou fechar a porta, hein? Já viu aquela ameaça de pai e de mãe? Não vai entrar não? Vai ficar aí fora. Quem já pegou um filho assim, falando, mãe, eu não quero brincar, mãe, eu quero ficar mais um pouquinho. O que você fez? Uma ameaça? Ah é? Vou fechar a porta, vai dormir aí fora. O que o filho fez? Só que Deus não foi assim de ameaça. Deus jogou o amor, são 100 anos dado para os descendentes lá de Noé. São 100 anos de misericórdia dado para uma geração, querendo que uma geração se arrependesse. Mas, meus irmãos, Deus é Deus e não é a gente. Você levantou a mão, Marta, dizendo que você já falou para o seu filho que ele ficaria fora de casa se ele não entrasse naquela hora. Isso é apenas uma expressão sua. Literalmente, se ele falasse, mamãe, o que você faria? Abrir a porta. Você imagine quando começou a cair as gotas ferrenhas do céu, quando os portais das águas se abriram, quando as águas dos oceanos, dos mares, das lagoas se misturaram, quando a fonte das águas se juntaram, quando o céu escureceu, quando começou a chover, quantas pessoas bateram naquela porta da arca? Quantas pessoas? Deus é amor, mas Ele é correto. Se Deus determinou um tempo para a gente não aceitar aquele tempo, Ele vai continuar sendo Deus. A gente precisa respeitar o tempo de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e fala, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E a gente vê sempre, né? A desculpa é, quando Deus tocar no meu coração. Irmão, isso é a maior mentira do inferno. Pergunta para mim, por quê? Porque há 2000 anos Deus não tocou no teu coração, Deus tocou no teu corpo inteiro. Quando Ele deu o Filho dEle como oferta para você. E olha o que Ele disse, a todos quanto receberem. Então Deus já fez. Agora falta a gente reconhecer. A oferta dEle já foi feita. Porque Deus amou o mundo, Deus expressou o amor ao mundo, para que todo aquele que nele crê. Então a oferta de Deus foi feita. Agora eu preciso fazer a minha, com a minha, me render aos pés dele, antes que a porta feche. Já pensou, amanhã nós estamos num cemitério fazendo o seu funeral? Você não levantou a mão dizendo, quem quer ir para a eternidade? Você levantou, não levantou? Já pensou, meu irmão? Quem tem um poder aqui de acrescentar um dia de amanhã, dizer, não, amanhã eu tenho muitos compromissos para fazer, faz! A Bíblia diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma que tem guardado para ela. Tem que ser salvo. Agora, quem está salvo? Eu acho que a condição de quem quer ser salvo é a condição mais bizonha do mundo. Quando eu digo eu quero ser salvo, eu não tenho a garantia da minha salvação. Quando a gente coloca assim, se Deus quiser você salvo, a gente despreza a graça dele. Diga assim, eu não quero ser salvo, eu sou salvo. Tem gente com medo de dizer isso, diga, eu sou salvo. A graça de Deus me alcançou. Levante a sua mão e diga assim, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoe meus pecados, as minhas falhas e todos os meus erros. Escreva o meu nome no livro da vida e não deixe que de lá jamais seja tirado. Essa é a condição bíblica que a gente fez coletiva, só que precisa ser individual, um a um. Eu fico olhando Zaqueu. Zaqueu é um cara que tinha tudo para se esconder e continuar se escondendo. Ele fez a confissão coletiva. Como é que eu sei disso? O cara saiu de onde ele estava, se expôs perante uma árvore, mas depois ele fez a confissão individual. Quando Jesus entrou na casa dele, ele falou assim, Senhor, eu estava no meio da multidão, agora é eu, Senhor. Jó também teve uma confissão individual. Jó disse para Deus assim, antes eu ouvia te falar, eu ouvia falar em teu nome. Hoje, a minha confissão individual. Então, olhe para a pessoa do seu lado e fala, todo mundo precisa ter um tete a tete com Deus. Se você é casado com essa pessoa que está do seu lado, amigo ou irmão, se for mulher com mulher, homem com homem, bota na testa dele aí, por favor. Bota a testa e fala, tete a tete. Tete a tete. Face a face.
com Deus. Se você sentir um bafinho por aí, fica tranquilo. Então o texto diz que Deus fechou a porta. Então eu digo para vocês, irmãos, a gente está vivendo uma era do princípio das dores, como foi falado na quarta-feira agora. Nós estamos vivendo uma era em que a igreja, que é a noiva, está grávida. Qualquer hora dessa o filho nasce. Eu posso dizer para vocês que o mundo está vivendo já o colapso das concentração das dores. Assim como está a Rebeca com 8 meses ali, 8 meses já, aquelas concentrações, né? Assim está o mundo. O mundo já está gemendo, aguardando com grande expectativa a volta do Filho de Deus. Os poderes, a natureza, está todo mundo falando. Aquilo que a gente falava de aquecimento global, hoje é uma realidade dentro do nosso nariz aí. Antigamente o assunto global era um anúncio, era uma perspectiva, e colocava para 2050, 2024 a gente já tem aquecimento global. Estava no estudo esses dias dizendo que já estamos aquecidos 2 graus a mais do que um dia comum. 2 graus. Se prepare, porque apesar que as estações estão sempre confusas, o que é verão está vindo inverno, inverno, verão, então está muito confuso, o mundo está confuso, mas a gente está em Cristo. Não passará essa geração sem que Jesus volte. Jesus vai voltar na geração dos seus filhos, na sua geração. É essa geração, não há mais sinais para acontecer. Você viu o que eu falei quarta-feira sobre as guerras rudimentares do mundo, como o mundo está sendo tomado de tantos sinais. Disse mais uma vez que o Lucas foi o único que anuncia sobre o bramido das ondas do mar. Se você pesquisar bramido das ondas do mar, você vai ver o significado que é tsunami, uma coisa tão comum hoje, as placas tectônicas mexendo, né, embaixo dos oceanos e trazendo ondas de nível acima. Hoje nós estamos vivendo a era pré-arrebatamento. Agora, diante disso tudo, qual é a questão? Lembra do nosso tema? Quando a porta o quê? Quando a porta fechar, meu irmão. Bota o vídeo do Enem, por favor. Quem já fez o Enem? E quem nunca fez? E nem eu. O que é o Enem, irmãos? Enem, olha esse cara, que barato. Imagine só, de uma porta comum, de coisas comuns. Olha como é que a gente aprende. Olha esse cara. Olha o outro agora. A moça entrou nos 49. Tem gente que vai ser assim, fechou. Já era. Olha o outro. O outro tentou pular o muro, cara. Não tem como, irmão. Então catuca o vizinho do seu lado e fala assim: lá no céu não tem jeitinho, não. Vai bater lá em cima e falar: Senhor, a minha mãe orou por mim, lembra? Deus vai dizer assim: aqui não tem mãe, aqui todo mundo é filho. Senhor, tu lembra não que eu ajudei no tijolo da igreja? Beleza, ajudou o prédio, mas não ajudou a si próprio. Bota esse vídeo de novo que o menino entra por baixo, pessoal. Olha só. Quem lembra daquela época que você dava um rolê na roleta do ônibus por baixo assim? Olha isso. Olha isso. Você vai esperar esse momento, cara? Que desespero, irmão. Que desespero. Olha o outro agora. Olha a menina entrando nos 49. Agora olha o outro, meu irmão. Vê se tem alguém que você conhece assim. Olha o outro. Não tem como, irmãos. Sabe o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, irmãos. Agora presta atenção, quem já fez o Enem? Levanta a mãozinha, por favor, permaneça com ela levantada. Não é trabalhoso fazer o Enem? Quantos meses você levou de estudo? Vale a pena você não botar o relógio para despertar e ter preguiça logo no dia da prova? O que a Bíblia ensina para a gente, irmãos? Que não é sobre como você começa, é como você termina. A pessoa luta o Enem todo, luta para a faculdade toda. Aí chega no dia da prova, ela chega atrasada, perdeu o horário, deu dor de barriga, deu tudo. Falei de manhã, quem aqui está tirando autoescola? Quem está fazendo carteira de habilitação?
Levanta a mão, por favor. Já profetizo que saia de você todo o nervosismo, ok? Você passa, tá? Dona Emília está fazendo autoescola? Sério, Dona Emília? Gente, Dona Emília dirigindo vai ser tudo, hein? Ela, que é? Vai comprar um ônibus para trazer o pessoal da Reubode? Senta aqui, Dona Emília, na frente, Dona Emília, senta cá. Eu falei agora da Aline, falei, Dona Emília, olha só como que a senhora é. Eu escutei uma palma aqui quando eu falei de repente, mas não a vi. Mas eu cheguei para a Aline agora, falei, não falei, Aline? Aline, liga para a Dona Emília, porque não vi ela de manhã nem agora. Ela não está dando atenção. Falei ou não falei, Aline? Falei assim, Aline, liga para a Dona Emília que ela não veio de manhã, porque é fácil perceber ela, né? Fácil. De repente, irmãos, Dona Emília, a senhora vai ficar assim, hein? Preste atenção aqui, irmãos. Por exemplo, já pensou qual é o trâmite da sua autoescola? Primeiro você paga um Duda, não é isso, pessoal? Para fazer a prova teórica. Aí você vai lá, faz simulado, sai do trabalho correndo, sabe? Vai para a aula, assiste aula. Ou quando você quer, paga o simulado em casa, a mais. Imagine a trabalheira. Acho que você leva até 6 meses para tirar a habilitação, não é isso? 4 meses? 4 meses, 6 meses. Não, eu sei que tem gente que fica repetindo várias vezes, entendeu? Eu sei. Ok? Mas imagine só, irmãos, atenção aqui, amados. Imagine só, Barbinha, Danielzinho, você lá, passando 6 meses de prova. Faz um simulado, sai de casa 4:30 da manhã para fazer um simulado. Aí chega na hora da sua avaliação. Você já sabe dirigir. Quer dizer, desculpa, você não sabe dirigir. Porque só passa na autoescola quem não sabe dirigir. Quem sabe dirigir é cheio de mania, né? O cara que sabe dirigir, liga a seta pra quê? Já sei, não tem ninguém, pô. Botar a cabeça lá de fora, né? Toda hora liga a seta pra lá, liga pra cá. O cara que sabe dirigir, ele não passa, porque lá é metódico. Lá tem que saber, quem não sabe dirigir. Aí você passa esse trâmite todo. Aí chegou a sua hora da sua prova na prática. Aí 8 horas da manhã. Aí você faz um vídeo antes e depois. Aí pessoal, antes. Daqui a pouco você não posta o vídeo, porque depois deu ruim. Você arquiva logo o vídeo logo, né? Deixa arquivado aí. Agora preste atenção aqui, por favor. Aqui, come here. Olha só. Aí de repente você faz. Aí quando você entra lá no carro, você está com um carro zerinho, meu irmão. O carro nem morre. Porque um carro novo não morre. Você botou a primeira e já anda. Não precisa nem pensar. Nem fica aquele... Quem é daquela época do Chevette que ficava assim, ó. Mas tem um pai de santo, né? Oxe, né? Pegando um negócio para lá para cá no empurrão. Aí você bota a primeira, largou, meu irmão. Bota a segunda, o negócio vai sozinho. Aí você não pode botar o pezinho em cima da embreagem. Ele quer que você bota do lado. É ou não é? Aí você fica com o pé lá. De manhã eu falei, Alzheimer é esquecimento. Tem Alzheimer também que treme? É Parkinson. Não, pastor. De manhã eu falei aqui que de repente você entra para fazer a habilitação, aí você está com Alzheimer, aí você fica tremendo. A Bia falou, pastor, não é Alzheimer não, é Parkinson. Aí eu falei, pessoal, o parque, né? Aí você tem 20 anos, está com doença de velho. Aí você está lá, tranquilão, passou em todas as etapas, aí você está lá assim, ó o pé na embreagem. Aí você para a perna, né? Aí de repente o cara está nervoso, você, tô não, no volante assim, ó. Parece até que a direção está sem balanceamento. Aí você está lá assim, ó. Vale a pena, pessoal? É assim que a gente se encontra na vida. Passamos por vários processos, mas não somos competitivos e não temos a calmaria nem a convicção de concluir as nossas etapas. Apóstolo Paulo dá uma lição para a gente. Pergunta, como? Ele disse, combati, terminei e guardei. Ou seja, como eu comecei, agora estou entregando aqui. Sabe o que é isso? Fechou, melhor é o fim das coisas do que como começou as mesmas. Agora, Mateus capítulo 7, no verso de número 13, o texto vai dizer para a gente uma colocação dizendo assim, entre pela porta. O
que é porta estreita, irmão? Você acha que a largura, diâmetro dela, altura, Quinô? O que é porta estreita, irmãos? É se abster de alguma coisa. Não é a porta que é estreita, é eu que não posso me entulhar de problema. Não é a porta que tem um tamanho no qual não posso entrar. Porta é porta. É eu que não posso deixar de passar, como a mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? A porta era estreita, um anjo pegou na mão e falou: sai de Sodoma, vai cair fogo do céu. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Ou seja, se toda hora eu ficar olhando para o meu passado, o caminho da salvação será estreito para mim, ou largo para mim. Então o texto diz para a gente, entre pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla. Quer servir a Jesus com facilidade? Olha aí, é amplo, mas é destruição. Ló olhou para Sodoma e Gomorra e falou: pô, bacana ser crente nessa cidade, vai lá pagar o preço. Os homens queriam possuir as suas filhas, o cara não tinha paz, Abraão teve que ir lá resgatar ele. Então, irmão, qualquer um que oferecer um evangelho, balela para você que não te cobre postura, vai você, essa pessoa, para o inferno. Evangelho, a gente precisa entender que é estreito mesmo, irmão. É estreito, é cobrança mesmo. Amanhã tem formatura de casados. O que tem de casados que já viviam juntos não eram casados. Hoje chegou um cara para mim e falou: pastor, eu queria agendar uma cerimônia aí e tal, bem simples, tal, bacana. Pastor, a gente vive 31 anos. Eu tinha, como é o nome desse? Eu tinha união estável, irmão. Não é casamento nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem na Europa, nem na França, lugar nenhum. A união estável é uma declaratória que você faz com a pessoa que você convive com ela, para devidos fins conjugais de uma apresentação que vocês moram junto, ou serve muito para plano de saúde que pede essas coisas. Coisa simples, mas não é reconhecido como uma união conjugal, como um casamento. O santo matrimônio, por Deus. A rapaz chegou aqui 31 anos juntos. Outro dia eu fiz um casamento de um cara de 40 anos morando junto. Cadê o pai da menina? Aqui, Quanto tempo o senhor tinha com a sua esposa? 30 anos também, olha aí, até sem cabelo ele já está. 30 anos juntos. Decidiu casar, irmão. Qual é o nome disso? Porta estreita. Quem quer ser salvo aqui? E por que você não mudou as coisas largas da sua vida? Se ouve tudo, mas não muda nada, ainda quer levantar a mão e dizer que vai para o céu. Vai não, irmão. Não vai não. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está te qualificando. Não adianta, meu irmão, não é o tamanho da porta, nem a largura dela. É você que não quer abrir mão das coisas do mundo, irmãos. O cara ouve, vê a palavra, está aqui toda quarta, domingo, tomando a cabeça, ainda é um fornicador. O cara está aqui ouvindo a verdade mais clara e objetiva, ainda não largou manias antigas. Como é que você vai ser salvo? É estreito. Esse caminho quem está criando é você, não foi dito por Deus não. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Então tudo ele vai dizer, eu, e não é você, é Ele. Então eu preciso fazer o que Ele quer, não o que eu quero. O que eu quero não interessa ao céu. Agora, eu preciso ter o interesse de ir para o céu, e para isso eu preciso me abster de muitas coisas. Efésios 4:27 diz, não deis mais lugar ao diabo. Você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Irmãos, o cristão, ele não é cristão apenas porque ele frequenta a igreja, é porque os seus comportamentos mudaram. Olha o que a Bíblia diz, Paulo vai dizer, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, ou seja, as coisas velhas se passaram, a velha antiga se passou. As pessoas podem até jogar o teu passado na cara, mas é difícil ela falar do teu presente que você não mudou se você nasceu de novo. Ah lá, o fulano fazia, bem legal, viu de onde Deus me tirou? Ah lá, o fulano era, que maneiro, você viu o que Deus fez? Então, pode falar do meu passado, mas o meu presente é respaldado pela palavra. Eu fui comprado com preço de sangue, eu fui salvo pela graça redentora. Tem alguém para receber isso aí, meu irmão? Então reage no seu lugar de fé em obras aí. Outra coisa. Quando você consegue vencer um pecado no qual você vivia nele há muito tempo, você melhora a tua autoestima. Você se sente assim, caramba, eu consegui. É como se você ficasse assim, anestesiado, quando você chega no final. Já pensou? Você passou da última curva do Detran, voltando ao tormento lá. Você passou da última curva,
Aí o cara fala para você assim, ó, está aprovado. Ah, naquela hora dá vontade de puxar um cavalo, não dá não? Você já falou, está gravando? Você já falou, agora que eu fizer daqui para frente. Estou brincando, pastor, peraí. Naquela, dá vontade de acelerada, não dá? Uma buzinada, uma acelerada. Agora aguenta aí você, já! Não dá? Dá nada, irmão. Só quando descer do carro. Irmãos, então quando a gente olha essas perspectivas de vida, irmãos, a gente precisa mudar, irmãos. Você sabia que o cristão, ele é chamado cristão pelaquilo que ele fala? Estava numa mesa com um amigo e estava uma pessoa muito próxima, familiar meu. Não quero expor aqui, mas ele disse assim: caramba, mesma criação, pensamento diferente, a fala diferente, comportamento diferente. Sabe, irmão, o cristão ele tem que ter algo diferente. Você não precisa falar, bate na mesa, eu sou crente, nós precisamos ver. Primeiro, a Bíblia diz que tem um brilho em você que não tem. A Bíblia diz que em você tem uma paz que no mundo não tem. Sabe, a Bíblia traz para a gente uma segurança. Antigamente os novos cristãos, eles tinham o nome da seita, chamada seita, né, que Roma dizia que era o caminho. Antigamente não era evangelho, era chamado o caminho. E ao ponto de esses novos discípulos, eles eram chamados de cristão, derivado de Cristo. Mas eles eram chamados de cristão. E, para você ter noção, quando Pedro foi descoberto que ele estava mentindo, o que aquelas pessoas que o acusaram disseram para ele? Você fala igual a ele, você anda igual a ele, você veste igual a ele. Então um crente, meu irmão, talvez você fale assim, pastor, religioso demais. Mas um crente, até o seu comportamento de vestir vai dizer o nível que você está. Como você se veste? Hoje eu cheguei para um casal e vi um rapaz na igreja bonito demais hoje, mas muito bonito. Eu falei, fulano, você morreu e nasceu, foi? Aí ele quer entrar em corte com a menina. Aí eu falei, cara, como uma menina bota um cara no eixo? Eu falei para ele, posso soltar aqui o que eu tenho para falar? Um dia eu estava aqui na frente, vi ele aqui na frente, aí Deus falou para mim assim mesmo, vai lá e ministra para ele, manda ele cortar esse cabelo que está na hora de ele crescer e ser homem. Deus queria uns comportamentos. Hoje ele chorou quando eu disse isso, que ele falou que estava pensando nisso, e eu falar isso para ele foi uma confirmação de Deus. O cara vinha para a igreja, eu falei para ele, ninguém sabe quem é, eu falei para ele assim, eu falei, fulano, como uma mulher correta faz bem na vida do homem? Só te via de blusa do Flamengo, irmão, uma nhaca terrível, mano. Aí eu falei, aproveitei, já soltei o verbo, vou te dar um abraço. Outro dia tu estava com bafo, meu irmão, vou te falar. Aí cheguei perto dele e falei, faz assim. Falei, melhorou o negócio, cara. Como uma pessoa correta muda. Aí falei para ele assim, quando Deus, aqui no culto, Deus ministrou para mim falar para ele, né? Tá um corte, uma coisa, sabe? Uma cara de homem. Ele falou, ele chorou muito, falou, pastor, era o que eu precisava, eu já pensava nisso. Como é legal, né? Agora, desculpa pessoal, vou até olhar para lá para dizer que estou falando para ninguém. O cara quer arrumar uma menina, mas não tira a blusa da vírgula da Nike aqui. O cara quer arrumar uma menina, mas não tira a blusa do Flamengo. Vai se arrumar. O cara vai para uma festa de 15 anos, encontro com Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Pastor, nem encontro não, meu nível subiu. Fui para o casamento com blusa do Fruto Fiel. Ambientes precisam mudar, irmãos. Precisam mudar. Você está entendendo que as pessoas também são aquilo que elas são vistas? Precisam mudar, irmãos. Está comigo aí, não? Blusa de encontro, blusa de deputado, blusa de time de futebol. Olha quantas pessoas. Tem um rapaz naquele, ele está aqui agora. Ele está aqui. Esse está aqui. Eu não sou baú, né? Ele está aqui. A sogra dele, né? Tava uma pinima com ele, né? Eu falei, mano, se você fala que vai namorar, suponhamos que eu sou o pai dela, Você fala que vai namorar minha filha, você com essa cara de funkeiro, tu não vai levar minha menina nunca. Eu falei para ele, bota uma roupa básica, rapaz. Bota uma camisa preta, uma camisa branca, alguma coisa, uma calça e um sapato. Tira essa vírgula do pé. Só estou vendo os homens assim agora, assim, ó.
Não é que deu certo? Ficou bacana. Esses dias eu dei uma blusa básica para um cara aqui do altar. Mas eu cheguei para ele e falei, cara, eu nunca te vi tão bonito. Ele gostou, pastor? Eu falei, muito, cara. Como é bacana, né? Agora o cara, igual eu, o pessoal tem uma foto minha aí, me chamaram até de Agostinho Carrara, minha sogra. Pelo amor de Deus. Minha sogra está aqui, não? Se ela falar de novo, ela não vai para o céu não, hein? Eu estava com uma calça, irmã, uma calça listrada. Em cima listrada. A gente lanchando na 1º de maio, ela... Ai, meu genro está parecendo Agostinho Carrara. Eu quase vomitei em cima dela, irmão. Meu genro está muito bonito. Ô, irmão, vai tomar conta de sua vida aí, irmão. Ah, quem falou a liberdade foi o Léo. Quem deu a camisa foi eu que dei pro Léo. É o Léo que está aqui, pronto. Viu? Estou com o microfone. Então olha o que ele vai dizer em Mateus 7,14. Quem está comigo, diga amém. Então levanta a mão quem vai para a eternidade. Agora baixa a mão quem vai perder. Vamos lá, Mateus 7,14. Mas a porta para a vida é o quê? A porta para a vida é o quê? A porta para a vida é o quê? E o caminho é o quê? Pronto, resumido. É fácil ser cristão? Tem gente que está tirando de letra. Pastor, estou acostumado já. Sai de uma onda, nem sei se é bom orar, né? Às vezes você fala assim, vou ficar com esse problema administrando que eu estou conseguindo resolver. Porque se a gente resolver esse problema, já vem outro depois e fala, meu Deus, era melhor que ele, né? Então às vezes não sei se é vantagem, né? Mandar Saul embora, né? Porque de repente vem os aliados mesmo. Então deixa o Saul às vezes, irmão, entendeu? Deixa ali. É ou não é? Olha para o pessoal do seu lado e fala assim, administra o que você tem, meu irmão. A porta é o que, irmão? A porta é o que, irmão? Ser cristão é fácil ou difícil? Faça quando você vai para a igreja e bebe um álcoolzinho. Faça quando você vem para a igreja e tem um maço de cigarro no carro. Faça quando você vem para a igreja casado, mas vive em pornografia, em prostituição. Isso é fácil. Você pode levar o título de cristão, mas para o céu você não é. Você se vangloria. Você se apoia no céu, mas o céu não dá apoio a você. O céu não vota em você. Então, irmão, a porta é estreita e o caminho é apertado. É difícil. É difícil, irmão. Não tem que ser fácil. Porque essa é a diferença do que serve e que não serve a Deus. Já pensou? Todo mundo da tua faculdade tem tatuagem. Aí você fala assim, eu sou crente. Aí você vai lá, entra na faculdade e faz uma tatuagem também. Como é que você vai? Isso é uma diferença. Pastor, você está pregando alguma costume, alguma coisa. Irmão, crente não tem que discutir essas coisas, irmão. Primeiro que o teu corpo é templo do Espírito Santo, irmão. Então vem esse negócio de música, de bebida, de pinça aqui, pince lá. A gente dava uma discussão aí. O pessoal não consegue colocar pince na língua porque vai queimar o filme. Aí tem a galera chapando pince aqui, meu irmão, na orelha aqui, ó. Mas é centenas e centenas. Ou vontade de pecar, né? Fala para uma pessoa que é ímpia que você está na igreja. Sabe o que ela vai dizer? Isso aí não está muito firme não. Porque ela vai ver semelhança igual. Está igualzinho, ela vai olhar no espelho e vai ver ela. E vereis a diferença do que serve e que não serve. Está lembrando que eu falei para você que o mundo faz visibilidade de tudo nosso? Comportamento, como você fala, o bom dia que você dá, a paz que você tem, como você se veste. E o que é que você tem diferente do mundo? Está comigo ou não está? Por exemplo, a festa do mundo precisa ter bebida para ser alegre. A sua já é alegre sem bebida. Os homens do mundo precisam ter 2, 3 mulheres para dizer que é macho. Você tem uma só e bate no peito e fala, estou feliz. Gente, eu só vi alegria no pastor Sérgio. Eu acho que os demais aqui estão com problema no casamento, hein? Por favor, os homens que estão felizes aí, meu irmão. Se não fizer, vai apanhar em casa, então faz logo. Os homens que estão felizes, aê, meu irmão. Bom,
Essa introdução demorou, hein? Nosso texto base agora é o Mateus capítulo 25, verso 1, por favor. Então o reino dos céus será como as 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? Estou terminando. Quantas virgens? Estou terminando o verso 1. Quantas virgens? Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para a lamparina, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito, e alguém disse: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-me um pouco de óleo, pois a nossa lamparina está apagando. As outras, porém, respondendo: não temos suficiente para todos, vão e compre o óleo de vocês. Essa parábola das 10 virgens, eu disse de manhã, e eu me lembro muito bem, pegando no histórico do tablet, eu falei alguma coisa que muita gente traduz, também não é errado, muita gente traduz que é a noiva, né? As 10 noivas de Cristo. Se fosse isso, ele casaria com 5, seria poligamia. Então não é sobre um casamento, sobre a noiva em si. A noiva, ela está numa mensagem subliminar, ou seja, ela está dentro do contexto, escondida. Quem vai fazer a anunciação da noiva são as 10 virgens. Traduzindo para nós, há um costume em Israel, Shalom está presente, em que na noite de núpcia, a dar-se casamento, a noiva saía da sua casa, da casa dos seus pais, e ia celebrar a sua festa na casa do noivo. Era feita uma festa na casa do noivo. Então o noivo estava na casa dele, à espera da noiva. O noivo estava na casa dele, à espera da noiva. O noivo está na sua casa, à espera da noiva. E as 10 virgens, quem aqui casou esse ano? Quem aqui casou esse ano? Quem vai casar? Quem nunca quer casar na sua vida? Aleluia. Quem já foi em casamento, por favor? Vamos trazer os personagens de um cerimonial religioso de casamento. Vamos lá. Personagens principais, diga o noivo, a noiva, penetra, o pastor, comida, as criancinhas são os pajes, né? Outra coisa muito importante que faz a anunciação, a gente faz uma colocação diferente. Para a gente no casamento, primeiro entra quem? A noiva ou o noivo? A noiva ou o noivo? Mas nessa festa judaica aqui, a noiva entra primeiro e depois o noivo é anunciado. A Ju do Pegras que casou assim, não foi, Ju? A Ju, ela veio primeiro e depois veio aquele menino feio. Desculpa. Você é lindo, cara. Você é lindo. Brincadeira, viu? Você é lindo. O que antecede a noiva e o noivo? Quem entra primeiro com aqueles vestidos deslumbrantes, com aqueles ternos bonitos? Chamados padrinhos. Suponhamos aqui que existe 10 casais de padrinhos a entrar na sua festa. Então os 10 casais de padrinho que tira aquele dia de beleza, né? Eles são exuberantes, né? Vêm exóticos, lindos demais, reluzentes, alegres, né? São pessoas no cujo qual caminharam lado a lado com o noivo, com a noiva. São pessoas afetivas, né? No qual tem uma história com os noivos da noite. Então eles vêm antecedendo a chegada do noivo e da noiva. Ele vem a brilhantar as festas. E essa colocação que eles entram primeiro, agora trazendo a luz desse texto, quando o texto diz que as 10 virgens estão à espera do noivo, né? O texto está dizendo que existe a hora que o noivo vai chegar. Mais à frente o texto vai dizer: à meia-noite alguém gritou, lá vem o noivo.
Só que nessa colocação judaica, em que as 10 virgens estão preparadas, elas estão adormecidas, traduzindo para a gente, são as magrinhas. Não é a noiva, é as magrinhas da festa. São essas que são contratadas aqui para abrilhantar. Qual é o papel dela? O papel dela é envolver a noiva, fazer uma grande celebração pelas ruas de Jerusalém, para que elas possam cantar, dançar, se alegrar, e todas elas com a lamparina, Léo, com a lamparina em suas mãos. Põe a lamparina, por favor. Todas elas estão com esse instrumento aí, ó, simples demais, barato. Inclusive eu tenho um que o Shalom me deu. Por favor, essa lamparina, faça assim, por favor. Então, as virgens, elas carregam essa lamparina na sua mão. Elas estão envolto de quem? Da noiva. Elas estão cercando a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Elas precisam levar a noiva até o noivo. Então todas as virgens contadas na parábola, cadê sua mãozinha? Cadê sua mãozinha? Todas as virgens contadas na parábola, ela tem esse instrumento em suas mãos. E quando o texto diz que à meia-noite alguém gritou: o noivo já vem aí. Em outras palavras, o noivo já está pronto, a noiva pode caminhar até ele. O noivo já se arrumou, já está preparado, a noiva pode ir até ele. Nesse momento, elas adormeceram pelo tempo da espera. Olha que texto lindo. Elas adormeceram pelo tempo da espera, e quando elas ouviram uma voz, logo se levantaram, e as 5 prudentes estavam com a lâmpada com esse mesmo fogo, com essa mesma intensidade. As outras não. As outras estavam faltando óleo. A sua lamparina logo ia terminar o tempo de luz. E a noiva foi conduzida somente por 5 virgens. As outras saíram a negociar mais óleo. Faça assim com a sua mão, por favor. Não arreia não, lindão, senão você vai ser a louca da parada. Beleza? Faça assim com a sua mão. Diga: eu sou prudente. Carlinhos, levanta a mão. Diga: eu sou prudente. Carlinhos, o óleo está vazando assim, Carlinhos. É assim, ó. É assim, pessoal, assim, ó. Isso. Elas estão conduzindo a noiva. Só que o texto faz uma colocação para a gente, em que a nossa tipologia é essa tipologia de lamparina. Literalmente, há uma linguagem figurativa aqui para a gente. Diga: esse sou eu. O que Deus quer que a gente tenha? Luz. Diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e a chama não se apagará. Diga: essa lamparina sou eu. Tem certeza? Claro que sim. Não é no aspecto dela, o formato dela, mas na atribuição do material. Essa lamparina é feita de barro. O barro significa uma coisa simples, quebrável, que somos nós. Deus nos fez o homem do barro? Fez. Agora, o outro fator interessante dessa lamparina, antes que ela receba o óleo e o fogo que é posto nela, ela precisa ser encharcada sobre a água, porque uma vez que ele é barro, ele pode sugar o óleo. E aí você coloca 1 litro, quando você vê tem 800 ml, aí você fala: pô, sugou. Então ele é imergido sobre a água, de uma forma que ele fica impermeável. E o que nós estamos ouvindo hoje? A palavra. Essa água é a palavra. A Bíblia diz: nós somos limpos pela palavra, nós somos tratados pela palavra. A palavra nos molha, nos encharca. Você está entendendo que tem um barro aí, tem uma palavra aqui? Tem um barro do teu lado e tem uma palavra limpando ele. Fala para esse irmão do seu lado: você está sendo molhado, esculpido, blindado, a palavra te guarda. Diga para ele: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. O fator interessante é que essa lamparina é colocada sobre a água, submersa, para que ela possa fazer a sucção da água e ela ficar encharcada e não pegar o óleo. Olha o poder da palavra. Quando você ouve a palavra, você não desperdiça óleo. Quando você ouve a palavra, o azeite vai enchendo cada vez mais. Quarta-feira, mais óleo. Quinta-feira, mais óleo. Sexta-feira, mais óleo. Trabalhando, óleo. No encontro, óleo. No batismo, óleo. No ministério infantil, óleo. Aonde você está, o óleo está só sobrando sobre você, sobrando sobre você, sobrando sobre você. E o óleo é puro. Um óleo chamado azeite puro. Quem perdeu a lâmpada aí?
Quem perdeu a lâmpada? O azeite é puro, é colocado. E depois é colocado esse fogo. Agora, olha para mim. Quantas virgens nós tínhamos ali? 10 virgens. Lembra que eu falei para vocês que é sobre inconstância? Nunca foi velocidade. O tempo de duração dessa lamparina cronometrada é uma duração de até 4 horas com ela acesa, se for posto o azeite até em cima. E esse tempo era suficiente para a espera do noivo. Suponhamos que elas acenderam 8 horas da noite. 9, 10, 11, 12. Deus deu para a gente a medida certa do óleo para esperar a volta dele. Não deixe que as coisas de fora possam sugar o seu óleo. Se molhe na palavra, se lance na palavra, mergulhe na palavra, porque o óleo sobre a sua cabeça jamais vai faltar. Claro que o tempo de duração era de 4 horas. Se fosse necessário, duraria 8. Se fosse necessário, duraria 12, até um dia inteiro. Pode arriar sua mãozinha, deve estar bem cansada, né? Imagine você ficar assim 4 horas. E aí quando chega meia-noite, o noivo grita, ou o anjo grita, ou o atalaia grita, o noivo já está pronto. Quem tem palavra, quem tem unção, está preparado para toda ocasião. Toca no ombro do irmão do seu lado e fala: faltou o culto? Alguma parte deixou de ser molhada. Depois você não sabe porque está sem força. A Bíblia diz: buscar em tempo e fora de tempo, dona Ilma. Ah, estou cheio, vou buscar porque não sei o dia de amanhã. Veja bem, Mateus 6,39 diz que basta cada dia o seu mal. Um exemplo: amanhã tem algo que pode acontecer de ruim para a gente, mas eu estou sendo encharcado hoje. A palavra está me molhando hoje. Tem um azeite sobre a minha cabeça hoje. Então o mundo vai oferecer o que ele tem, mas eu não vou perder o que eu tenho. Se o mundo tem as ferramentas dele, eu tenho minhas munições também. Olha você fumegando, olha lá. Olha você pegando fogo, olha lá, olha lá, olha lá. Por quê? Porque a palavra está te blindando, meu irmão. É a palavra que te respalda. Lâmpada, luz. Já leu Efésios 6? Você está blindado de cima a baixo, irmãos. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Dificilmente alguém que é nutrido pela palavra se rende no dia da tentação, porque a palavra traz um despertar para a gente. Dificilmente alguém que falta alguma aula precisa ficar em recuperação no final do ano, porque na prova final ele já sabe o que tem que fazer. Imagine o dia da tua prova, seja a prova espiritual, um teste de Deus. Você não vai precisar no dia do teste falar: Deus, o que eu faço? Você já está sendo instruído hoje. Por quê? Porque você não está faltando a matéria. E quando o professor mandar a prova, você já vai saber o que tem que fazer. Por isso que é importante não faltar um culto. Por isso que é importante ter uma leitura diária, um devocional diário, uma vida de oração, uma vida de propósito. Por quê? Porque no dia do meu teste eu estou blindado, no dia do meu teste eu estou guardado. Senhor, pode testar, o teu servo está preparado. Por que muitas pessoas elas ficam reprovadas no teste final? Quer ver uma coisa? Diga assim: Mateus 3, Mateus 4, Mateus 3, Jesus desce as águas. Mateus 4, Jesus é tentado. Quem está na palavra, quem está sobre as águas, ainda que venha o maior do inferno, você tem convicção: pastor, mas Jesus estava passando fome e estava passando sede, mas ele estava molhado por dentro. Era só uma aparência do exterior, mas dentro dele fluía um rio de águas. Mas o diabo deu fome para ele, o diabo deu pão para ele, o diabo mandou ele transformar. Ele disse: nem só de pão, nem só do externo viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei qual a necessidade que o inimigo vai mostrar para você amanhã, mas eu digo para você: Deus está antecipando, está mandando uma resposta para você hoje. Dá um catuque nessa pessoa do seu lado e fala: quem não falta culto tem resposta para a aflição. Crente que lê a palavra não é pego de surpresa, irmãos.
Tem como um aluno faltar o semestre inteiro e querer fazer uma prova no final do semestre? Vou lá, eu já sei. Vai, irmão, vai ficar de carão. Que questão é essa? Uma simples forma matemática, uma simples equação vai te reprovar. Então, meu irmão, quem está em dia com as aulas, quem está em dia com o céu, quem está em dia com a Bíblia, quem está em dia com Deus, meu irmão, pode vir a prova que for. Você não precisa saber, você já sabe. Dá um catuque quem está do seu lado no ombrinho, fala, me dá licença, me dá teu ombrinho aqui. E fala assim, a matéria de hoje é uma prova dos próximos dias. Diga para ele assim, assim diz o Senhor. Vaso, tu está encharcado. Diga assim, barro, molhado, óleo e fogo. Quais são os teus componentes? Diga, barro, azeite, óleo e fogo. Quais são os seus componentes? Diga, barro, água, azeite e fogo. Mais uma vez, já que aprendemos, barro, água, azeite e fogo. Você sozinho. Pelo menos 3 vezes. Mais uma vez. Só para o inimigo ficar entendido. Agora para confundir o inimigo. Como é que você está? Peraí. O que você é? Você está molhado em quê? Você está cheio de quê? E não está faltando o quê? Então dá glória a Deus no seu lugar, meu irmão. Quantas virgens eram? Quantas magrinhos eram? Qual era o papel delas? Levar a noiva, chamada a igreja, até o noivo. Se você diz que é virgem, mas está em insuficiência de óleo, você é displicente. A Bíblia diz que a mulher do Provérbios 31, até de noite a chama dela não apaga. Sabe o que é isso? Manhã, tarde e noite, tem óleo, tem fogo. Então se você diz que é a igreja e o seu óleo acaba, você está em insuficiência de virtude. Você não é virtuoso, você não é virtuosa. Tem alguém comigo? Não. Agora o texto diz que no verso 10, estavam fora comprando óleo, as Nércia, estavam fora comprando, só que no verso de número 9, antecedente, as Nércia disseram para as prudentes assim, me empresta um pouquinho do seu óleo. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, me empresta R$100 aí. Quem daria R$100 para o seu irmão? Você daria? Aí, carinho. Você vê a Bíblia mandando alguém dar o que Deus deu? Elas deram um azeite para as outras? Tem gente que fala assim, ó, vai lá, ora por mim, busca por mim. Você não vai. Você não vai dar peixe para ninguém. O texto não ensina que tem que dividir o óleo. Porque se eu dividir o óleo, quem vai ficar precisando dele sou eu. Mas o texto também diz para você uma colocação que Natanael disse aos seus próprios discípulos, aqueles que duvidaram de Jesus: vem ver. Se dividir óleo, não vai você e não vai ele. Se dividir óleo, fica você e fica ele. Porque se você der o que você tem, você não vai conseguir segurar até o momento exato do noivo. Pastor, o que eu vou fazer? Lâmpada na mão. Alguém vai pedir óleo. Alguém vai pedir oração, Camila. Você vai fazer? Vamos embora. Segue-me. Está comigo? Bota a mãozinha para frente. Alguém vai pedir você, ora lá na igreja comigo, me dá um pouquinho desse óleo, ora pela minha vida. O que você vai fazer? Por que você vai fazer? Porque você é a virgem. Você vai conduzir muitas pessoas ao noivo. Então se alguém pedir alguma coisa, você vai botar as duas mãos e vai dizer para ela, posso dar o meu não, senão vai faltar para mim, mas eu posso dizer o endereço para você. Quando a mulher samaritana saiu perante a Jesus, quando ela começou a evangelizar na cidade dela, ela disse assim, ó, venham ver o homem
cujo qual disse muitas coisas ao meu respeito. Está aí, meu irmão, pega a tua lamparina, estende a mão e não dá para ninguém, porque você vai precisar, mas você pode dizer: o que eu recebi, eu tenho a fonte, eu tenho o endereço, vem para cá, me segue, me segue, me segue, me segue. Tem alguém nessa noite aí, meu irmão? Bota a mão para frente, meu irmão, e diga assim: me segue. Aqueles que não tinham identidade chegaram no templo, aquele homem aleijado, disseram para ele assim: ó, toma moeda, cada um dá o que tem. Os apóstolos chegaram para aquele homem aleijado no templo, em Atos 3 ele diz: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta aí, anda. Quem tem lamparina sempre vai dizer o próximo passo, irmãos. Quem tem lamparina sempre vai botar as pessoas no caminho. A colocação dessa história é fabulosa, porque a igreja, a eclésia, a igreja está mesclada na parábola. Ela existe. Por exemplo, o noivo casando com a noiva. Até então a noiva não é citada, mas a noiva está embutida, porque o papel das virgens existe. Quem é você na história? Você é virgem, que vai se tornar noiva naquele dia. Haverá um grande banquete no arrebatamento. Nós iremos entrar porque a lâmpada está em nossas mãos, o óleo está em nossas mãos, a porta está aberta, escancarada para a gente, e nós iremos entrar lá dentro. Cadê aqueles que vão morar no céu aí, meu irmão? Oh! Então as 5 que estavam preparadas entraram no banquete com eles de casamento, e a porta foi trancada. Você repara muito bem que o papel fundamental aqui é das virgens. Todas nós, ou todos nós, irmãs e irmãos, somos colocados nessa parábola como as 10 virgens, não como a noiva é a igreja. Nós iremos conduzir a igreja, está entendendo? Fala para essa pessoa que abandonou o ministério, fala para o seu que está ao seu lado, fala: você tem lâmpada, você tem azeite, você foi chamado para dar direção a muitas pessoas. Você está entendendo qual é o meu papel na história? Pelo momento eu deixo de ser noiva fictício e sou a virgem. Conformados são os pés daquele que anuncia o evangelho da salvação. Salmo 119 diz que lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Isaías 60 vai dizer: levanta, resplandece, vem a sua luz, a glória do Senhor vai brilhando sobre ti. Então o papel da noiva está mesclado, ou seja, já é entendido que eu vou me casar. Mas cara, se o banquete tem vaga para minha família, se o banquete tem vaga para os amigos do trabalho, se o banquete tem vaga para os meus amigos que são maconheiro, cheirador, beberrão, se o banquete tem cadeira sobrando para aquele que ainda não aceitou Jesus, eu com minha lâmpada aqui dizendo para ele: vamos embora que eu estou na luz, vamos, me segue que eu vou te levar até o portal. Agora cada um dá o que tem. As loucas estavam onde? Foram comprar fora de tempo. O que aconteceu com elas? Saíram do portão. Você está entendendo que quem tem azeite não dá para distribuir mais? É tempo de eu guardar o que tem. Quer ver Apocalipse capítulo 3, por favor? Apocalipse capítulo 3 e o verso número 13, verso número 12, 11. Apocalipse 3, verso 11. Olha lá: vem em breve, apegue-se ao que você, para que ninguém tome o teu azeite. Sabe o que Jesus vai dizer? Não lance pérola aos porcos. É tempo de você não se desgastar por causa de ninguém. Existe um monte de esponja tirando nossa unção, sem compromisso, sem vontade, sem entrega, sem busca. Quer ficar dormindo no tempo de ficar acordado, quer dormir na hora da oração, quer dormir na hora do culto, não consegue ficar 4 horas no culto acordado, meu irmão. O horário não passa, já foi eu embora. A palavra se cumpre, irmãos. Apocalipse manda a gente guardar o que a gente tem. Irmãos, antes eu queria a salvação de outros, eu quero a minha. Ai, pastor, eu estou quase me desviando porque minha família não quer se converter. Ué, por causa dele você vai para o céu, para o inferno? Eu estou me descabelando. Ai, estou ficando nervoso, estou ficando fora de si. Porque se Jesus voltar, meu irmão, a Bíblia manda você amar o seu próximo.
mas não esquecer de você. O que adianta querer salvar o mundo inteiro e se perder? Qual o tempo de hoje? Pergunta para mim, qual o tempo de hoje? O tempo de não lançar pérola aos porcos. Qual o tempo de hoje, mais uma vez? Não dividir azeite com ninguém. Dá um endereço do azeite. Já vê aquelas pessoas assim, Carol, você vai para a igreja, ora por mim. Já está chato esse negócio, né? Isso é piada antiga. Vai lá, ora por mim, bota meu nome lá na libertação. Para de fumar, pô, que é liberto. Para de olhar pornografia, que é liberto. Quer ver uma questão? Pastor, como me achegar mais próximo de Deus? Se afastar do pecado. Uma vez que você se afasta do pecado, automaticamente você já está se aproximando de Deus. Está comigo ou não está? Está comigo ou não está? Então esse negócio de ficar botando nas costas dos outros, não, fulano vai, eu confio nele. Ei, você orou por mim? Orei não, meu irmão, você não tem boca? Parece até uma ignorância minha, parece, mas não é, irmãos. É uma realidade, senão ninguém nunca vai acordar. Senão o neto vai ficar falando assim, não, lá na minha casa tem crente. Quem é crente? A avó. Aí o cara está na boca de fumo, o nome Josué, era para estar derrubando cidade, está derrubando vida. Aí o cara vai na boca de fumo, o cara tem nome de Moisés, era para estar libertando a família, está lá aprisionando as almas. Pelo amor de Deus, irmãos, vejam bem, irmãos, não dá para dividir óleo nos dias de hoje, irmãos. O evangelho de hoje, irmão, o verdadeiro está sendo colocado em cash, irmãos. As pessoas honestas hoje, irmão, estão pagando um preço, irmãos. Por que estão pagando um preço? Porque está todo mundo com o evangelho da facilidade. Ninguém quer gastar tempo na igreja. As pessoas querem autoajuda, querem evento de positivismo, palavras, sabe, para liberar destino. Recebe a palavra lá para liberar destino, mas não muda comportamento de vida, irmãos. Todo mundo está contratando um coachzinho, fazendo técnicazinha, irmãos. Autoajuda, irmãos. A Bíblia diz que a gente não precisa de autoajuda. A Bíblia diz que a gente precisa de fé, irmãos. Não dá para dividir azeite com ninguém. Cada um tem que se salvar, irmãos. O Ló poderia ter ficado olhando para a esposa dele, mas ele olhou e falou assim, ela teve a chance dela. Esposa, irmãos. Esposa, fazer o quê? O que eu vou fazer, pastor? O meu filho não quer ser salvo. Poxa, gente, ora, entrega, corrige. Mas você vai perder a salvação por causa de A, B e C. Eu sei que é sério, filho, é muito sério, mas não dá, irmão, para ficar perdendo azeite uma hora dessa. O Senhor quer a gente até o final transbordando. Tem alguém comigo aí? Não? Fica de pé no seu lugar. Levante suas mãos aos céus, dá uma linda salva de palma para Jesus, vai. Vamos adorar que Ele é digno. Quem precisa hoje dar uma abastecida na sua fé? Pastor, o mundo está difícil para mim, eu preciso encher minha lamparina. Vem orar um pouquinho aqui no altar comigo. A gente faz um clamorzinho aqui. Se alguma coisa tem te sugado, alguma coisa tem te abatido, se alguma coisa não tem te correspondido, vem para cá encher. Agora, se você está cheio de si mesmo, fique no seu lugar.